Olá, a paz do Senhor. Aqui é o pastor e professor Luiz Roldan. Estou aqui para fazer a segunda parte desse vídeo, ou melhor dizendo, o vídeo que é a segunda parte desse tema, que é por que muitos jovens largam o cristianismo. Semana passada nós fizemos aqui a primeira parte falando das questões psicológicas, sejam elas da infância desse jovem, desse adolescente, como também as questões que vão surgindo na sua infância, sua juventude, enfim, na sua adolescência, as questões vão surgindo na sua adolescência e juventude. Então, coisas que vêm a contribuir juntamente com algumas falhas das igrejas locais, vem a contribuir que jovens venham largar o cristianismo, mesmo que não venham largar a fé, mas venham largar a prática cristã. Com isso, nós falamos um pouquinho disso. O vídeo está no canal do YouTube, tá bom? Está aqui no canal. Esse vídeo vai estar aqui no canal também. Você que está assistindo aqui pelo Facebook. Então, vamos falar hoje sobre outros aspectos que são influenciadores dos jovens largarem o cristianismo. Primeira coisa que a gente precisa entender é que os jovens eles estão inseridos no meio, numa sociedade. A sociedade presente no nosso tempo, ela é uma sociedade que ela tem agora uma cultura, um modo de agir, um modo de se portar totalmente contrário ao cristianismo. Quando nós olhamos isso, nós vamos ver o secularismo muito presente. O secularismo é tirar Deus de tudo. É como se você expulsasse Deus do meio da sociedade, das falas, das coisas que compõem uma cultura. E você vê sempre, ao longo do tempo, algumas coisas, alguns movimentos para tirar o nome Deus, tirar a fala de Deus, tirar as coisas relativas a Deus do meio da nossa sociedade. E isso vai puxando também pelo laicismo. A gente ouve muito falar sobre Estado laico, mas a gente tem alguns discursos que não são sobre Estado laico. O Estado laico é que nenhuma religião venha direcionar, dominando uma sociedade, ditando regras, impondo regras. Porém, o laicismo é a exclusão da religião. E a gente tem um movimento laicista. Então, quando a gente vai vendo que querem banir símbolos religiosos, querem banir qualquer tipo de educação religiosa, querem banir qualquer movimento religioso, e na realidade, às vezes, muito mais os movimentos cristãos do que os demais, dentro da nossa sociedade no presente tempo, nós estamos vendo um movimento laicista. É diferente. E a gente tem outras questões na nossa sociedade, que é o relativismo. O relativismo vai dizer que não há verdade absoluta, tudo é relativo. Porém, é um argumento contra ele mesmo. É um argumento autoexcludente. Por quê? Porque se não há verdade absoluta, como essa afirmação pode ser verdadeira? Então, quando a gente vê a Bíblia dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade para nós vamos ver que há um contraponto dentro do relativismo contra o cristianismo. E a gente tem aí um relativismo muito grande à moralidade, aos valores morais, religiosos, aos valores da certeza, da fé, enfim. E isso tudo o jovem está inserido e bombardeado por essas questões. Quando a gente vai vendo o sistema educacional também, o sistema educacional ele trabalha de uma forma totalmente contrária à fé, a se ter uma religião, uma crença, porque a gente vai, para muitas das vezes, ouvir somente a ideia evolucionista, que é uma teoria, o nome já diz, teoria da evolução, como se ela fosse verdade absoluta, e
o criacionismo fosse algo que fosse a história da carochinha. Então a gente começa a ver que o jovem ele vai desde do ensino médio e até mesmo, principalmente dentro das faculdades, eles são bombardeados, falando que o cristianismo é retrógrado, que ele é errado, que ele é machista, e que não houve criacionismo, é tudo evolução, que o universo veio do nada, a vida veio do nada, enfim. Quando a gente vai vendo essa realidade, a gente vê jovens que eles não têm armas na sua mente, ou seja, ele não tem uma proteção firme, embasada para combater isso tudo que vem contra eles. Mesmo que ele não vá debater com seu professor, com um monte de pessoas, mas ele precisa ter uma estrutura de defesa para ele mesmo, para o seu coração, para a sua mente, para a sua fé. Então, na realidade, uma das coisas que fazem os jovens hoje abandonar muito o cristianismo é falta de conteúdo para eles se defenderem suas mentes desses ataques. Então, quando nós vamos vendo essa realidade que as igrejas falham nesse ponto, porque aonde que você vê aula de apologética na escola bíblica dominical? Até hoje eu não vi nenhuma igreja dando aula de apologética. Pode ter sem eu saber, mas eu nunca vi se falar sobre uma igreja dando aula sobre defesa da fé, sobre como existem bases científicas muito mais fortes do que as pseudos bases científicas para o evolucionismo. Existem bases fortes para o criacionismo, que houve uma criação, que o universo foi planejado por uma inteligência superior, aonde a ciência vai chamar de design inteligente, e nós chamamos de Deus. Então o Big Bang aponta para Deus. O Big Bang não aponta para a evolução, porque o espaço e o tempo vieram após o Big Bang. Então o Big Bang só pode ter sido feito por um ser atemporal e imaterial, porque espaço-tempo não, desculpe, a matéria e o tempo vieram depois do Big Bang. Então o Big Bang só pode ter sido feito por um ser imaterial e atemporal. O que Deus é? Ele não é material, ele é espírito e ele é atemporal. Então o Big Bang aponta para Deus. Quando a gente vai vendo algumas questões, a gente vê as igrejas falhando em não trazer agora para os jovens, para o público geral, mas aqui a gente está falando para os jovens, que às vezes são os mais bombardeados com isso, bases aonde se tem a ciência demonstrando que existe criação, que o planeta, o mundo, o universo, a vida humana foi obra de um ser superior. E quando a gente vai pensar nisso, por que usar a ciência? Primeiro, porque usam a ciência contra o cristianismo. Só que a ciência apoia o cristianismo. Segundo, a ciência ela está declarando que a própria natureza aponta para um Criador. E a Bíblia diz o quê? Os céus declaram a glória de Deus. Então a ciência é uma arma para você usar o que a Bíblia já diz, que os céus declaram a glória de Deus. Quando nós vamos olhar essas questões todas, a gente também vê o jovem, como ele é bombardeado com secularismo, laicismo, relativismo. A gente precisa combater isso, fortificando o ensino da palavra, a palavra de Deus como a verdade, como nosso manual de vida, de fé e prática. A gente precisa trazer bases para contrapor certos ensinos evolucionistas, que muitos deles já foram rechaçados pelos próprios evolucionistas. Então a gente precisa isso. E o outro ponto é o seguinte:
A gente precisa dar um alimento também sólido ao nosso jovem. Um alimento sólido, um alimento bíblico teológico. Eles precisam ter um ensinamento forte de quem é o Deus que eles servem, o caráter de Deus, quem é Cristo, a sua obra, a Trindade. Porque Trindade significa triunidade. Como é que é a Trindade? Trindade imanente, Trindade econômica, como que a Trindade interage entre si? Há disputa entre a Trindade ou eles agem em total acordo? Tudo isso precisa ser trabalhado na mente do jovem, precisa ser ensinado, precisa saber sobre o Espírito Santo, precisa saber sobre eclesiologia, precisam saber sobre a doutrina da salvação. Então, sistematizar o ensino, que a gente chama de teologia sistemática. E o que acontece dentro disso tudo? Eles precisam conhecer as bases da sua fé, as bases do cristianismo. E a gente vê, muitas das vezes, a gente entende que o jovem pode aprender medicina, engenharia, ele pode aprender matemática, ele pode aprender N áreas, mas a gente acha que ele não pode aprender teologia. E uma outra questão é o seguinte: o jovem ele precisa ver que você acredita que ele consegue entender as coisas. Não dá mais para virar para um jovem, isso é assim porque é, isso não pode porque não pode. Ele vai entender duas coisas: ou o meu líder me vê como idiota, que eu não consigo entender as coisas caso ele me explique, ou ele não sabe me explicar, e por isso ele não me explica. E aí, nas duas situações, o líder e o ministro, o pastor, ele perde o crédito com o jovem. E quando ele perde o crédito, você já vai dar crédito ao outro, que provavelmente é alguém que vai trabalhar para tirá-lo do cristianismo. Ou então um falso mestre, alguém está ensinando uma heresia, daqui a pouco esse rapaz se desvia, essa menina se desvia aí também por outro caminho. Então, na realidade, a falta de preparo, a falta de apologética, a falta de teologia também faz com que nossos jovens fiquem fracos. Até um rapaz comentou que os jovens se desviam porque largam o cristianismo porque são fracos. Verdade, todos nós somos fracos, mas é papel da igreja fortalecer os jovens, assim como os demais membros. Então eles são fracos, mas assim, são fracos porque eles não querem ficar fortes ou porque eles não são fortalecidos? Muitas das vezes é porque eles não são fortalecidos. Então esse é um dos motivos porque que tanto jovem se desvia moralmente ou na prática do cristianismo, e até uns viram ateus, porque não estão fortalecidos, não tem base, não tem estrutura bíblico, teológico, intelectual para defender a sua fé para eles mesmos. Eu quero deixar aqui algumas dicas de livros. Desconforme-se, um livro muito legal que fala sobre relativismo, secularismo, sobre outras questões que afetam os jovens hoje. Nós temos aqui um livro muito bom sobre a defesa da fé, a defesa como a questão da criação, como a ciência aponta para um Criador, como também aponta a veracidade histórica e confiabilidade do Novo Testamento, entre outras coisas. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Tem outros livros aqui, só que eu estou trazendo os aqui que são não só bons, mas com uma linguagem muito boa para cada um entender. Então nós temos aqui Contra a Correnteza, que é a inspiração de Daniel para uma época de relativismo, onde o autor John Lennox ele fala como podemos olhar o livro de Daniel como uma luta contra o relativismo atual. Tem outros livros aqui, mas eu quero deixar esses três que têm a linguagem muito boa, muito fácil de compreender, então um conteúdo bom e fácil. Então eu quero deixar aqui para você: curta o vídeo, compartilhe esse vídeo
curta lá o canal, tá bom? Esse vídeo vai estar no canal daqui a pouquinho. Luiz 7 Roldan, tá? Luiz 7, algarismo 7 Roldan. Então, espalhe esse vídeo. Semana que vem tem mais uma parte desse conteúdo, falando de outros aspectos. Fica na paz.